Você está pronto para encarar o que ninguém tem coragem de falar nos púlpitos? Jesus não era diplomático quando falava com os religiosos da época. Ele não usava palavras suaves, nem se preocupava em parecer amoroso aos olhos dos homens. Ele falava a verdade, e a verdade, às vezes, corta. Uma das frases mais duras que ele já disse não foi direcionada a ladrões, prostitutas ou pagãos. Foi direcionada a homens que se diziam de Deus. Vocês são como sepulcros caiados. Você consegue imaginar o que isso significa? Jesus está olhando para alguém que parece limpo, que está com roupa de culto, que sabe citar versículos, que fala com voz mansa, dá bom testemunho, serve, ministra, mas por dentro está podre, cheio de morte, cheio de sujeira espiritual. A comparação que ele faz é perturbadora, uma tumba, linda por fora, mas cheia de ossos apodrecidos por dentro. E aí vem o choque. Essa frase não foi escrita apenas para os fariseus de 2000 anos atrás. Essa frase pode estar falando de mim, pode estar falando de você. Porque tem muita gente hoje que aprendeu a pintar o lado de fora, mas nunca deixou Jesus tocar no que está podre por dentro. Neste vídeo, a gente vai abrir essa tumba. E o que estiver lá dentro vai ter que ser confrontado. Se essa introdução já mexeu com você, se em algum momento você sentiu como se Jesus estivesse falando diretamente com sua alma, não ignora isso. Aqui a gente não está para pintar túmulo. A gente está para abrir, para expor o que precisa ser curado, para arrancar a podridão e deixar o Espírito Santo entrar. Se inscreve agora no canal, deixa o like para essa verdade alcançar quem ainda vive de fachada. E comenta aqui embaixo, com coragem, com sinceridade. Senhor, me livra da morte que escondo por dentro. Pode ser o primeiro passo para uma transformação que você adiou por tempo demais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23 e 27. Essa é uma das frases mais viscerais que Jesus já disse. E ela não foi dita com calma. Ela foi um grito, um corte, uma sentença. Jesus não estava falando com qualquer pessoa. Estava diante dos líderes religiosos, homens respeitados, temidos, considerados exemplos de santidade, pessoas que o povo ouvia como se fosse a voz de Deus. Mas Jesus olhou e viu outra coisa. Por fora, eles pareciam perfeitos, andavam de cabeça erguida, falavam bonito, jejuavam, oravam nas praças, davam esmolas, usavam roupas religiosas, pareciam irrepreensíveis, mas por dentro estavam mortos, apodrecidos, cheios de cobiça, orgulho, raiva, vaidade, julgamento, mentira. E é aí que Jesus usa a imagem do sepulcro caiado. Naquela época, era comum pintar os túmulos com cal branca. Eles ficavam lindos aos olhos, brilhavam à luz do sol, passavam uma impressão de paz, pureza, reverência, mas todo mundo sabia o que tinha lá dentro: morte, fedor, putrefação. Jesus pega essa imagem e aplica diretamente à alma dos fariseus. Vocês são assim, bonitos por fora, cheios de morte por dentro. Essa fala não é só um insulto, é uma radiografia espiritual. Jesus está dizendo: vocês cuidam da imagem, mas ignoram o coração. E o mais assustador é que eles não sabiam. Achavam que estavam certos, que estavam agradando a Deus, que estavam no caminho da salvação. Mas a verdade é que estavam fingindo vida, enquanto carregavam morte. Agora pensa, reflete com sinceridade. Será que você também não está assim? Será que sua fé virou um sepulcro bonito? Será que sua reputação virou mais importante que sua alma? Será que você tem medo de ser visto por dentro? Essa frase de Jesus é como um espelho. Mostra a podridão que pode estar escondida atrás da pintura branca. E o mais cruel é que o mundo aplaude essa aparência. As pessoas
valorizam o exterior. Dizem, nossa, como ele é de Deus. Ela é uma mulher de oração. Ele é respeitado na igreja. Mas Jesus não se impressiona com isso. Ele não olha o túmulo, ele olha o interior. E se ele visse o seu hoje, o que encontraria? Tem gente que está na igreja todo domingo, mas está morto por dentro. Grita glória a Deus, mas vive em pecado escondido. Serve nos ministérios, mas guarda ódio no coração. Sorri para os irmãos, mas não fala com os pais. Posta versículos, mas alimenta vícios. Canta louvores, mas nunca orou de verdade. O copo está limpo por fora, o túmulo está pintado, mas por dentro a morte reina. E Jesus, mais uma vez, está dizendo, ai de vós. Essa frase não é para chocar apenas. Ela é um alerta escatológico. É Jesus dizendo, vocês acham que estão vivos, mas estão mortos. Acham que estão perto de Deus, mas estão longe. E o mais perigoso é que a podridão, quando encoberta por muito tempo, começa a parecer normal. A pessoa se acostuma com o cheiro da morte, com a falsidade, com a fé superficial, com o vazio disfarçado de plenitude. Mas Jesus veio para desenterrar tudo isso, para quebrar o túmulo, para remover a cal, para tocar o que apodreceu, para ressuscitar o que morreu. Mas antes de ressuscitar, ele confronta, ele fala verdades como essa. Porque não há milagre onde ainda há mentira, não há restauração onde ainda há disfarce, não há vida nova. Em túmulos que ainda se orgulham de sua aparência. Se essa frase te doeu, é sinal de que ainda há vida, porque os mortos não sentem mais nada. Só quem ainda está vivo sente a dor do confronto, e essa dor pode ser o começo da cura. Para entender a força dessa frase, vocês são como sepulcros caiados, a gente precisa entender quem eram os fariseus, como funcionava o sistema religioso daquela época e por que Jesus usou uma imagem tão extrema. Os fariseus eram, aos olhos do povo, os santos da geração. Eles jejuavam, eles oravam em público, eles citavam a lei de Moisés de cor, eles lideravam reuniões espirituais, eles se sentavam nos lugares mais altos das sinagogas, eles eram referência, respeitados, temidos e intocáveis. O povo os via como os mais próximos de Deus, e talvez por fora parecessem mesmo. Mas Jesus via o que ninguém via, e o que ele enxergou foi morte com cheiro de religião. A religião deles era baseada em aparência. Eles viviam para manter uma imagem, e se esqueceram da essência. Jesus, em Mateus 23, faz um dos discursos mais duros de todo o Novo Testamento. É como se ele estivesse rasgando o véu da hipocrisia diante de todos. Ali não há parábolas, não há meias palavras. Ele vai direto no coração podre de um sistema que fingia ser santo, mas estava cheio de corrupção. Ele começa dizendo, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Ou seja, eles ocupavam o lugar da autoridade espiritual. Mas o problema não era o lugar que ocupavam. Era a forma como viviam. Eles pregavam, mas não viviam. Exigiam, mas não se submetiam. Colocavam pesos sobre os outros, mas não tocavam nos fardos com um dedo sequer. Faziam tudo para serem vistos. Usavam filactérios grandes, pequenas caixas com trechos da lei, presas na testa e no braço. Faziam as franjas das roupas mais longas, andavam devagar nas praças, oravam alto, pagavam o dízimo até da hortelã e do cominho, mas por dentro estavam mortos. Jesus diz, vocês são como sepulcros caiados, bonitos, brilhantes, mas por dentro, ossos, carne podre, morte. Essa comparação é carregada de simbologia cultural e espiritual. Na cultura judaica, tocar um corpo morto, ou mesmo passar perto de um túmulo, tornava a pessoa ritualmente impura. Por isso, eles pintavam os túmulos com cal branca, para que fossem vistos de longe e evitados. Era um alerta, bonito, mas impuro. Cuidado, aqui dentro tem morte.
Jesus diz na frente de todos: é isso que vocês são. Um alerta disfarçado de piedade, uma armadilha com cara de pureza, uma mentira bem maquiada. É como se ele dissesse: vocês se tornaram o oposto do que pregam. E o mais forte é que Jesus não está confrontando pessoas que vivem no pecado escancarado. Ele está confrontando os religiosos da época, gente que falava de Deus, gente que ensinava sobre Deus, gente que era vista como a elite espiritual de Israel, e esse é o perigo, porque essa mesma religiosidade pode estar viva hoje, no nosso tempo, nas nossas igrejas, nos nossos corações. Hoje, os fariseus modernos não usam mais túnicas, mas, talvez, usem ternos impecáveis, perfis cristãos nas redes sociais, discursos ensaiados, rostos sorridentes, palavras bíblicas, mas, por dentro, guardam arrogância, vaidade, rancor, pecado escondido, desejo de aprovação. O mesmo espírito religioso pode se esconder atrás de qualquer roupagem. Pode estar num pastor, num missionário, num cantor gospel, num líder de célula ou num cristão comum. O sistema que Jesus confrontou não era só uma organização religiosa, era uma mentalidade, uma cultura de fingimento. E é isso que ele veio destruir. Jesus não veio apenas para curar doentes físicos, ele veio para confrontar as doenças da alma, e a hipocrisia espiritual é uma das mais letais, porque ela se disfarça, ela se justifica. Ela se sente confortável em meio aos cultos. Ela canta, ela prega, ela ensina, mas por dentro continua morta. E sabe o que é mais triste? É que essa morte por dentro é contagiosa. Os fariseus da época afastavam as pessoas do reino. Jesus disse: vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Eles não apenas estavam mortos, eles estavam enterrando outros com eles. O sistema religioso corrompido se torna um cemitério coletivo, onde as pessoas entram buscando vida e saem cada vez mais mortas. Por isso, Jesus foi tão duro, porque quando a mentira veste a roupagem da verdade, ela se torna ainda mais perigosa. O confronto de Jesus não era por ódio, era por amor. Ele estava salvando o povo de um engano que parecia piedade, mas que estava levando todos à condenação. E hoje, essa mesma voz ainda ecoa contra sistemas que vendem aparência e escondem pecado, contra igrejas que priorizam performance em vez de presença, contra líderes que controlam em vez de curar, contra crentes que falam de Deus, mas nunca deixaram Deus falar com eles de verdade. Essa frase não é só um grito contra os fariseus, é um aviso eterno. Não adianta parecer puro, se por dentro já está morto. Você pode até pensar: eu não sou fariseu, eu não uso roupa religiosa, não fico fazendo orações nas praças. Mas a pergunta real não é sobre o que você veste ou onde você ora. A pergunta é: você tem algo podre escondido por dentro, enquanto tenta parecer puro por fora? Porque é exatamente disso que Jesus estava falando. E essa realidade não ficou no passado. Hoje, os sepulcros caiados não estão apenas nas sinagogas. Eles estão nas redes sociais, nos púlpitos, nos bastidores de ministérios e, muitas vezes, dentro da mente de quem assiste esse vídeo agora. Vivemos uma geração que aprendeu a limpar a parte de fora, mas esqueceu de entregar a parte de dentro. A fé virou imagem, virou cenário, virou estética. Virou postagens, virou frase de impacto no story, virou amém automático no comentário, virou rotina. E por fora, parece tudo bem, mas por dentro, tem gente sufocada, cheia de culpa, preso em vícios, vivendo uma vida dupla, sentindo que não é digno, mas com medo de mostrar fraqueza. Então se esconde atrás da imagem, atrás da cal branca, atrás da pintura bonita do túmulo. Você talvez conheça alguém assim, ou talvez seja você. Tem crente que parece fiel, mas está vivendo adultério emocional. Tem líder que fala em nome de Deus, mas nunca se arrependeu por dentro.
Tem gente sendo elogiada pelo seu testemunho, enquanto luta todo dia com pensamentos que não confessa para ninguém. Por que isso acontece? Porque fomos ensinados a preservar a reputação antes de tratar o coração. Fomos treinados a parecer firmes, mesmo quando estamos caindo por dentro. E é aí que nasce o sepulcro caiado moderno. Não é sobre ignorância, é sobre auto-engano, sobre aprender a esconder bem. E o mais grave é que, com o tempo, a gente começa a acreditar na própria mentira. A cal do túmulo vira identidade. A aparência vira quem você acha que é. Mas Deus continua vendo o que está atrás da parede branca. Quantas vezes você já viu uma pessoa, forte na fé, desmoronar de uma hora para outra? Quantas vezes alguém com aparência de santidade foi exposto por escândalos, quedas, confissões? Sabe por quê? Porque a podridão nunca desaparece com cal, ela só fica mais escondida e mais perigosa. É por isso que Jesus não tolerava esse tipo de fé, porque ela não cura, ela mata em silêncio. E isso vale para todos nós, para quem está no banco da igreja, para quem está no altar, para quem prega, para quem canta, para quem diz Senhor, Senhor, mas não deixa ele entrar no quarto escuro da alma. E aqui vai uma verdade difícil de ouvir. Tem muita gente que ama a Deus, mas ainda ama mais a própria imagem. Tem medo de ser visto como fraco, medo de confessar que ainda luta, medo de dizer, eu não sou tudo isso que pensam de mim. Então veste o manto da aparência, lava o exterior do copo, pinta o túmulo e segue sorrindo, postando versículos, falando de Deus, com o coração se desfazendo por dentro. Mas sabe o que é mais trágico? É que algumas dessas pessoas não são hipócritas conscientes, são almas machucadas, cansadas, confusas, que foram ensinadas a atuar a fé, mas nunca foram discipuladas a viver com verdade. E aí Jesus entra em cena, não com pedras, mas com olhos que atravessam a fachada, com palavras que cortam a alma, com frases como essa, vocês parecem vivos, mas estão cheios de morte. Isso não é só para condenar, é para libertar. Jesus não queria seguidores que soubessem atuar. Ele queria discípulos que tivessem coragem de se despir da aparência e viver com verdade. Porque a verdade, mesmo dolorosa, cura, mas a aparência adoece. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você tentou parecer bem quando estava mal? Quantas vezes orou de boca, mas não com o coração? Quantas vezes você aconselhou alguém, mas não vivia aquilo que dizia? Quantas vezes você sentiu que estava se afastando de Deus, mas escondeu isso de todo mundo? Isso não é para te acusar, é para te libertar. Porque Jesus não apontou o túmulo para deixá-lo fechado. Ele apontou para dizer, se você me deixar, eu posso abrir, eu posso tocar, eu posso tirar o que apodreceu e colocar vida onde havia morte. Mas para isso acontecer, você vai ter que fazer o que ninguém te ensinou. Parar de parecer e começar a ser. Você vai ter que fazer o que os fariseus não fizeram. Admitir que, por dentro, ainda há podridão, que você precisa de uma limpeza profunda, que não adianta o feed parecer abençoado, se o espírito ainda estiver escravizado. Essa é a aplicação real da fala de Jesus hoje. Ele não está falando com fariseus antigos, ele está falando com você, comigo, com todos nós. E a pergunta continua ecoando, você é o que parece ser? Ou está se escondendo atrás de um túmulo bonito, esperando que ninguém veja o que está lá dentro? Agora não dá mais para fugir, não dá para dizer que essa palavra foi para outra pessoa, porque no fundo, você sabe que tem algo errado, que há muito tempo a sua fé virou mais aparência do que essência, que você aprendeu a sorrir enquanto morre por dentro, a levantar as mãos enquanto guarda mágoas, a orar em voz alta, mas ignorar as áreas da sua vida que estão em decomposição. Então eu vou te perguntar, com todo respeito, mas sem suavidade, você também é um sepulcro caiado? Você também está pintando o exterior, para que ninguém veja o que apodreceu dentro de você. Você posta versículos,
mas vive uma luta solitária com o pecado que nunca teve coragem de confessar? Você fala de fé, mas tem medo de que, se as pessoas soubessem o que realmente pensa, sente ou faz, nunca mais te olhariam do mesmo jeito? Você serve na igreja, mas por dentro se sente frio, distante, vazio? Você está há tanto tempo escondendo a morte que já começou a chamar isso de normalidade? Se a resposta for sim, então essa palavra é um chamado à luz, porque Jesus não veio para elogiar túmulos bem pintados, ele veio para abri-los, para tocar o que está escondido, para transformar o que já não parecia ter solução. Mas ele só faz isso com quem para de fingir. Você pode continuar vivendo do lado de fora, com uma imagem bonita, uma reputação preservada, um discurso impecável, mas vai continuar apodrecendo por dentro, em silêncio, em culpa, em disfarce. Ou você pode fazer o que poucos têm coragem de fazer, abrir o túmulo. Você pode se ajoelhar agora mesmo e dizer: Senhor, eu não quero mais viver de aparência. Eu não quero mais parecer limpo por fora, se por dentro estou morrendo. Essa oração pode mudar tudo, não porque você será perfeito amanhã, mas porque decidiu parar de pintar as rachaduras e começou a deixar Jesus reconstruir o que está por trás delas. Sabe qual o verdadeiro milagre? É que o Deus que vê a podridão não se afasta, ele se aproxima. Ele entra, toca, cura, limpa, ressuscita. Mas ele só faz isso com quem tem coragem de ser visto por inteiro, sem máscara, sem verniz espiritual, sem filtro gospel. A tua alma não foi feita para morrer atrás de uma imagem, ela foi feita para viver diante de um Deus que ama até o que está fedendo por dentro. Então a escolha está diante de você agora: manter a pintura ou permitir a cura. Continuar parecendo ou começar a ser. Jesus não quer o seu exterior perfeito, ele quer o seu coração quebrado. E se você ouviu tudo isso até aqui, é porque ainda há tempo de ser transformado. Mas só se você deixar ele abrir o túmulo. Você não precisa mais viver escondido. Você não precisa mais manter essa fachada. Jesus não te chamou para fingir ser limpo. Ele te chamou para ser purificado de verdade. E o mais lindo é que ele não se afasta quando vê a sujeira. Pelo contrário, é quando você reconhece a podridão que ele se aproxima com poder para curar. O túmulo que você tenta esconder é exatamente o lugar onde ele quer entrar. Porque o Deus que confronta é o mesmo que ressuscita. Jesus não te chamou para continuar atuando. Ele te chamou para viver. Para respirar alívio. Para dormir em paz. Para andar sem medo de ser descoberto. Para servir com liberdade. Para orar sem culpa. Para ser verdadeiro. E isso começa quando você diz: Senhor, eu cansei de parecer, eu quero ser. Mesmo que seja feio o que está dentro, mesmo que doa me expor, eu quero ser limpo, de verdade. Essa oração é onde tudo começa. E não importa o quanto você se afastou, o quanto você disfarçou, o quanto você achou que era tarde demais. Ainda há graça, ainda há tempo, ainda há esperança. Jesus já viu o que está dentro e, mesmo assim, ainda te ama, ainda te chama, ainda te espera. Então deixa ele abrir esse túmulo, deixa ele remover o que apodreceu, deixa ele te mostrar que por trás da aparência que você construiu, existe alguém que pode ser curado. E o mais importante, alguém que Deus ainda quer usar. Mas agora, sem máscaras, sem filtro, sem maquiagem espiritual, só você e ele, do jeito que está, para começar de novo, do jeito que ele sempre quis. Se essa palavra te confrontou, é porque Jesus ainda está te chamando, não para te acusar, mas para te limpar, para te restaurar, para te fazer viver de verdade, e não apenas parecer vivo. Se inscreva agora no canal, deixa seu like para essa verdade alcançar mais pessoas, e comenta com coragem e sinceridade: eu não quero mais viver de fachada. Essa frase pode ser o começo da sua libertação. E no próximo vídeo,
a gente vai falar sobre algo ainda mais profundo, o que significa perder a própria vida para finalmente encontrá-la. Até lá, tira a máscara. Deixa Jesus abrir o túmulo e prepara o coração, porque o confronto ainda não acabou. Jesus não parou no confronto com os fariseus. Depois de expor os sepulcros caiados, ele disse algo ainda mais desafiador. Algo que não fala apenas sobre aparência, mas sobre entrega total. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Essa frase não é sobre morte física, é sobre o ego, sobre o apego, sobre a tentativa de controlar tudo e perder o essencial. No próximo vídeo, vamos mergulhar nesse paradoxo explosivo. Você vai entender por que tentar proteger sua própria vida pode ser exatamente o caminho da destruição espiritual. Se essa mensagem de hoje já foi difícil, a próxima pode abalar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Mas talvez seja isso que vai te libertar.